Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 5 de abril de 2026, domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Celebramos hoje o núcleo central da nossa fé católica. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele vive para sempre e nos resgatou da morte por sua ressurreição. Participemos desta alegria pascal, deixando-nos encher pela alegria que brota da vida nova em Cristo, pois banhados nele somos uma nova criatura. O Aleluia Pascal que entoamos é o canto novo da vitória da vida que triunfa sobre toda a situação de morte e opressão deste mundo. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho dos discípulos e da igreja, ver Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, ecoa em nossos corações como fundamento de esperança e de vida renovada. Jesus, vencedor da morte, abriu-nos as portas da eternidade. O anúncio de Pedro, presente na primeira leitura da missa de hoje, que é Atos dos Apóstolos 10, 34 a 37 a 43, resume a verdade fundamental da fé que carregamos como precioso tesouro espiritual. O relato evangélico nos situa no primeiro dia da semana, momento que inaugura a nova criação e a fé na ressurreição. Maria Madalena, chamada apóstola da ressurreição, ao perceber que algo havia mudado no sepulcro, dirigiu-se a Pedro e ao outro discípulo. Este último discípulo amado é o primeiro que viu os sinais e creu na ressurreição de Jesus. O texto não apenas nos revela como os primeiros discípulos alcançaram a fé no Cristo ressuscitado, mas também quer semear esta fé em nosso próprio caminho de discípulos. Por fim, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nos convoca a um compromisso: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, ou seja, devemos nos esforçar para viver segundo os valores do reino de Deus, buscando a justiça, a humildade e o amor em nossa vida cotidiana. Queridos irmãos e amadas irmãs, o que Jesus ensinou e fez foi testemunhado pelos que conviveram com ele, ouviram, aprenderam e depois transmitiram a outros ouvintes. Só mais tarde escreveram cada um de seu jeito. Não combinaram entre si o que deveriam escrever, não inventaram histórias. Há diferenças entre um e outro que é normal com o passar do tempo, com a memória esquecida, com as fontes diferentes. Hoje temos em mãos o que nos deixaram por escrito, interpretado e transmitido de forma segura pelos sucessores dos primeiros encarregados de confirmar a fé dos irmãos. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O que é a teologia? O que é a teologia e o que é a história? A morte é certa e a ressurreição uma esperança? O que dizem os que viram? Ainda não compreendemos a Escritura, por isso nós a lemos, nós a estudamos e nós devemos proclamar que Cristo venceu a morte e vivo está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de celebrar com fé o tempo da Quaresma e o Tríduo Pascal, mergulhamos como cristãos e comunidade no mistério
inefável do Cristo ressuscitado. A vida tornou-se plenitude, pois o Senhor venceu a morte. Nada mais poderá romper os laços da vida que geram comunhão, fraternidade e salvação. O Senhor, em sua ressurreição, reergueu-nos de nossas misérias e nos fez experimentar já na terra as delícias do céu. A cena que vemos no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, nos educa na compreensão da ressurreição, ou seja, como podemos chegar à fé no ressuscitado. Somos uma igreja peregrina e sobre a luz da ressurreição caminhamos com Cristo para a vida. Maria Madalena foi ao túmulo sozinha. Tem as primeiras impressões ainda não compreendidas ao ver o túmulo vazio. Pedro e João correm apressadamente. João chegou primeiro, mas quem entrou no túmulo foi Pedro. Aqui já vislumbramos o ensinamento do que a fé e a missão de Pedro ocupam o primeiro lugar ou lugar privilegiado na igreja por mandato de Cristo. De outra parte, podemos extrair desse fato a catequese de que a fé é transmitida de geração em geração, de pessoa em pessoa, pois Pedro adentrou o túmulo, fé adulta madura, e João, que chegou primeiro, ficou à porta do túmulo, fé ainda insuficiente. Os dois discípulos, mas fundamentalmente Pedro, ressaltam o sentido da ressurreição. Continuemos, pois, vivendo o tempo pascal e assim iremos compreendendo o mistério salvífico de Cristo, para com ele também ressuscitarmos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, que no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso os abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que, transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque em nós derramastes o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos nesta celebração da vitória de Cristo. Cristo ressuscitou.